Olá, no Reflexões de hoje vamos falar sobre um caso que chamou bastante atenção. Um aluno numa sala de aula que ouvia um fone de ouvido e que foi advertido pelo professor. O professor tomou esse aparelho do aluno e gerou um caso. A mãe do aluno entrou na justiça requerendo danos morais e o juiz entendeu que o caso era improcedente. E para falar sobre esse assunto nós temos aqui a presença do advogado, jurista, José Carlos Risk Filho, que já tem contribuído com a gente, inclusive em algumas opiniões importantes. Doutor Zé Carlos, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Almir. O juiz, depois de dar improcedente a ação da mãe, ainda coloca uma questão muito importante, que o mestre, ele na sala de aula é a autoridade maior e ele está guardando reserva moral para a educação, ele fazendo o exercício da sua profissão. Exatamente, Almir. Há pouco tempo, há cerca de 10 dias, foi inaugurado o processômetro. O que é o processômetro? É o número de ações que nós temos no Brasil. Hoje a gente tem 100 milhões de processos judiciais, sendo que 40 milhões são ações desnecessárias. Essa ação é uma ação que eu reputo desnecessária. Sim. Exatamente ante o fato de que você tem um acesso à justiça facilitado, entretanto, por questões que não deveriam ser postas judicialmente em razão do gasto e do tempo. Sobre essa ação, a gente tem o fato de que o professor tem o que a gente chama de liberdade de cátedra. Em sala de aula, ele tem que ter uma liberdade, uma autonomia, tanto em razão disciplinar, que foi o caso, tanto em razão de objeto da matéria que ele dá. Sim. Se existe uma utilização indevida em sala de aula, e o professor, obviamente, julgou ser impertinente a utilização de algo, ele tem a liberdade de cátedra e a liberdade disciplinar para que, obviamente, dentro de contornos razoáveis, aplicar uma punição que ele entende que tenha que ser dada. Certo. Isso chama atenção até porque também, ultimamente, a juventude, né, principalmente adolescentes, crianças e adolescentes, né, já começam a utilizar de uma certa forma indevida, né, aparelhos eletrônicos que fazem parte hoje do dia a dia das comunidades, como o caso do celular, principalmente do celular, né? Infelizmente o celular ele tem sido dado para as crianças de uma maneira indiscriminada. Tanto o iPad quanto os tablets em geral, o celular. E nós temos que ter a ciência de que a utilização disso são utilizações de modo, muitas das vezes, recreativo. Sim. E o ambiente de trabalho, o ambiente de sala de aula, ele tem que se limitar ao que está sendo feito. Se você não tem uma função que seja útil ao momento que a criança, que o jovem está, por exemplo, em sala de aula, você tem que se utilizar de um acessório desse de um modo a lhe auxiliar em sala de aula. O que a gente vê, muitas das vezes, é um desrespeito ao professor. E é óbvio que a geração do iPad, do iPhone, infelizmente está tendo uma distração muito grande. Nós temos casos em ambiente de trabalho, onde foi dada, por exemplo, a justa causa em razão de utilização indevida. Quando você tem que trabalhar e o empregado, infelizmente, ao invés de produzir, fica lá no celular, né, no iPad, né? Curiosamente, eu acho que foi anteontem, um mendigo na praça, deitado com o celular,
futucando o celular. Nada contra o mendigo. Sim. Mas é interessante como que se pulverizou essa prática. Sim, isso ficou público, né? Ficou praticamente. público. Acho que as famílias também têm que começarem também a receber orientações para que possam educar melhor seus filhos, né? E até os próprios adultos se educarem a isso, né? Porque é uma tecnologia recente, né? Coisa de 20 anos, né? Exatamente. Por isso, é mais popularizada agora nos últimos 10 anos. Então, não se tem uma cultura ainda. Lembrando que a internet ela tem que ser feita para nos aproximar. Infelizmente, eu tenho visto aí em restaurantes e bares, famílias que sentam à mesa e todos os familiares estão no celular. Então, você vê essa situação interessante, né? Por quê? Porque você tem uma reunião física, mas as pessoas elas não estão ali. Cada um está na rede social, está no WhatsApp, está no e-mail, está no Facebook, e acabam que não se falam, né? Você tem famílias e namorados e casais que sentam em ambientes e não se olham. Estão os dois grudados no celular quando a oportunização do contato humano ela está se fazendo ali. E não Sim. ocorre em razão disso. Olha, eu quero ver o que meu grupo de WhatsApp da cidade tal está falando. E acaba que você perde esse contato, né? Perde essa relação o sentido humana. do presencial para o virtual, né? Exatamente. Então, assim, é óbvio que a internet hoje ela é muito forte, e é muito útil, né? As redes sociais são muito úteis, mas nós temos que priorizar, é a minha opinião, o contato pessoal humano. Quer dizer, o ser humano ele não pode perder o gosto de estar perto de outro. Ainda mais quando é um familiar, um irmão, uma namorada, um pai, né? Então, eu vendo isso, eu fico realmente impressionado. Como a gente perdeu esse elan, né? Esse laço. Verdade, esse é um aspecto da educação. Agora, no aspecto legal, a legislação também, como é uma questão muito nova, a legislação ainda não abrangeu todo o campo, né, de regulamentação dessas novas mídias, né? Exatamente, Almir. A lei, ela nasce depois do fato, né? Você tem o fato. Sim. E o fato, ele pede uma regulamentação e vem a lei e cria uma regulamentação disso. Por exemplo, a utilização de rede social no ambiente de trabalho é algo que ainda está solto. Quer dizer, eu posso usar o meu celular, eu posso usar um tablet em sala de aula, eu tenho essa liberdade. É óbvio que nós temos a finalidade. Por quê? A internet nada mais é que um meio, né? Sim. Por exemplo, você tinha a Barça, o Mirador, que você lembra, né? Sim. Onde o aluno tinha acesso ao Mirador e a Barça. Hoje você tem um tablet com a Barça ali dentro. Então, nós temos que ver exatamente o que? Não criminalizar a internet, mas ver para que está sendo feito via esse meio. Se eu estou me utilizando da ferramenta de forma apropriada. Certo. Agora, os crimes cibernéticos têm aumentado muito, né? Agora, recentemente, eu vi travando sistemas municipais e até de estado, um vírus que pede para a pessoa fazer o pagamento. Quer dizer, isso é uma questão que merece ainda um estudo muito mais aprofundado, você não acha? Merece, Almir, e a sociedade e os órgãos públicos não estão preparados para a criminalização virtual. Nós não temos instrumentos suficientes. Nós temos vários crimes, infelizmente até crimes envolvendo assédio sexual para crianças, contra essas crianças, né? Nós vimos que nós temos pedófilos em Alguns rede, já foram presos, já né? foram presos e, infelizmente, nós temos o quê? Temos o anonimato facilitando essa prática. Sim, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já para o nosso debate. Fique conosco.